concurso do analista ministerial na área administrativa, aqui em 2020 ainda, né? Lá do Ministério Público do Estado do Ceará. Mais uma vez a banca coloca aqui aspectos linguísticos, portanto você já sabe que ele vai questionar a respeito de regras, né? Norma culta, norma padrão. E aí vem a pergunta, ele coloca um texto. Esse texto é um pouquinho maior, eu sugiro que você leia esse texto para entender o que ele vai perguntar. É claro que você está vendo o verbo existir aqui destacado, né? Você está vendo o verbo destacado aqui, alguma pergunta sobre esse verbo ele vai fazer. Mas vamos identificar aqui todo um contexto. Já as pesquisas na área da psicologia experimental, que muitas vezes estudam o comportamento dos animais, poderiam encontrar uma explicação para o racismo de bases evolutivas, apesar de não existirem nos animais traços de preconceito ou discriminação propriamente dita. Aí vamos ver a pergunta. A correção gramatical do texto seria mantida, quer dizer então que o texto está correto, caso a forma verbal existirem fosse substituir por existir. Então, o que o examinador quer dizer é o seguinte, ó, ele está dizendo para nós, ó, esta forma está correta, existirem está correto, perfeito. Eu quero saber, banca examinadora quer saber se eu posso substituir existirem por existir. Bom, para isso, mais uma vez, eu preciso ir até esse verbo e perguntar para esse verbo. Verbo, você está na lista dos pessoais? Você é um verbo pessoal? Você tem sujeito? Ele vai responder que sim, porque esse verbo não está na lista dos verbos impessoais. O que está na lista dos verbos pessoais, e que muita gente pode confundir, e é importante a gente ressaltar para que você não confunda, é que o verbo haver, ele tem o sinônimo existir. Este verbo aqui, o haver, quando ele for empregado no sentido de existir, este verbo não tem sujeito. Ele é um verbo sem sujeito, portanto, ele sempre estará no singular. Diferente do verbo existir, que é o seu sinônimo. Esse verbo aqui, gente, ele tem sujeito. Então, eu posso perguntar quem ou o que para ele. Claro que eu vou olhar o contexto. Se for relacionado à pessoa física, eu vou perguntar quem. Se não for relacionado à pessoa física, porque o pronome quem ele só pode ser usado com pessoa física, né? Eu vou perguntar o que para ele. E nesse caso aqui, traços de preconceito ou discriminação é o sujeito desse verbo. Aí eu pergunto, o que é que apesar de não existirem nos animais, o que é que não existem nos animais seria a pergunta mais adequada aqui. Ele vai responder, traços de preconceito ou discriminação, que é o sujeito da oração, que é o sujeito deste verbo aí. Portanto, nós temos um sujeito, pessoal, que ele é formado por traços, mais preposição, mais preconceito, mais a conjunção ou mais discriminação, outro substantivo, mais um advérbio aqui, propriamente um advérbio, mais um substantivo. Tudo isso aí é o sujeito. Só que quando a gente tem um sujeito, e esse sujeito ele apresenta núcleo, e o núcleo, como eu já disse, é a principal palavra dele, esse núcleo, pessoal, ele é um substantivo. O substantivo, ele é o núcleo do sujeito quando nós estamos falando aqui em concordância verbal. Mas ele não é qualquer substantivo, porque eu posso olhar aqui para todo esse sujeito, né, que nós temos aqui, traços de preconceito ou discriminação propriamente dita e perguntar para esse sujeito todo, falar, mas traços, você é um substantivo, aqui o preconceito também, a discriminação também é um substantivo. Ou propriamente não, porque ele é um advérbio, mas o propriamente dita aqui, ó, dita, né? Esse propriamente dita é um verbo, né? Disse alguma coisa, o verbo dizer. Mas nós temos então aqui no caso alguns substantivos. Eu vou destacar de novo aqui para vocês que o verbo vai procurar. Então o verbo vai procurar aqui o discriminação e o preconceito. Ele vai verificar que tem uma conjunção aqui, ó, essa conjunção está ligando esses dois elementos. E ele vai olhar que tem uma preposição, tá vendo? Esta preposição aqui, ela não deixa
este elemento e este elemento exercerem a função de núcleo do sujeito, porque não se inicia núcleo do sujeito por substantivo preposicionado. Então, o verbo ele chega até aqui, ó, quando ele olha esta preposição, ele vai dizer assim, olha, é o seguinte, não vou concordar com você e nem com você. Eu vou continuar a minha caminhada aqui. Ele continua, o verbo continua e acha traços. Então ele diz assim, ó, eu vou concordar com traços porque traços é o meu núcleo. É o núcleo do sujeito e esse verbo tem que concordar com esse núcleo do sujeito neste caso. Portanto, a correção gramatical do período, ela não seria mantida caso substituísse o existirem aí pelo existir. Não dá para trocar o singular, o plural aí, ó, pelo singular, porque o núcleo do sujeito continua, ó, no plural. E esse verbo precisa concordar. Se a gente coloca esse verbo aqui, ele não consegue identificar o seu núcleo, portanto, ele desaparece. Está aí o erro da questão.